Olá a todos vocês, bom dia. Hoje vou falar para vocês sobre o PET 2, né, o Plano de Estudo Tutorado número 2, volume 2, está aqui no ano 2021, primeiro ano do ensino médio. E vamos lá na nossa... Ok, vamos lá no nosso sumário. Então, PET número 2, volume 2, de História. Vamos falar sobre as condições para as navegações europeias e a chegada à futura América, na página 146, ok? Então, vamos até a página 146. O eixo temático é mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. O tema e o tópico é representações europeias no Novo Mundo. Aqui tem um texto, depois eu vou ler esse texto para vocês, mas vou direto ao mapa, que eu acho muito importante falar, explicar pelo mapa. Bom, nós vimos no PET 1 sobre o feudalismo, né? Aliás, o ano passado, né, vocês viram sobre o feudalismo, e aqui nós vamos dar continuidade do feudalismo em diante. Então nós temos o período feudal está chegando ao fim, são séculos para se encerrar o período feudal na Europa, lembrando que o continente europeu está aqui, então o feudalismo está presente na maior parte do continente europeu, uma coxinha de retalhos, a Europa nesse período, onde os senhores feudais são as pessoas mais poderosas. E a sociedade feudal era uma sociedade autossuficiente, produz quase tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência da sociedade ali dentro. Então, era uma sociedade diversificada, existia os nobres, lembrando lá de Carlos Magno, que concedeu títulos de nobreza para os seus guerreiros mais poderosos. Então, quer dizer, nós temos, né, então, os nobres presentes aqui na Europa, que são principalmente os senhores feudais, que são os condes, duques, arquiduques, viscondes, né? Então, estes são os nobres, são os senhores feudais, e abaixo deles está o quê? O alto clero, né? O alto clero são quem? Os bispos, arcebispos, cardeais, e o baixo clero que está lá com servos, né? Na qual simplesmente os servos estavam presos às terras pelo resto da vida. O baixo clero são os padres, né? E também nós temos aí a burguesia que está surgindo ali ao redor das edificações, que são chamados burgos, que são cidades, então surge ali o termo burguesia, né? E lembrando que a sociedade é praticamente o quê? Uma sociedade voltada para a troca, ou seja, o escambo, atividade comercial quase inexistente, devido a quê? Essa região aqui do Mediterrâneo, que era dominada principalmente por quem? Pelos muçulmanos. Muitas cidades vão desenvolver aqui na Península Itálica devido à aliança com os muçulmanos nas atividades comerciais, tais como Gênova, Veneza, Nápoles, né, e outras cidades, e que vão se beneficiar com o ressurgimento do comércio, principalmente na Europa. Bom, então esse é o quadro que nós temos para começar esse conteúdo, que é o fim da Idade Moderna, ao fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, o que acontece? É um período de transição, igual eu falei para vocês, vão durar, né, cerca de 300 anos, praticamente, uma forma gradativa de mudança. Primeiro, pelo fato de que vai haver o surgimento de uma nova classe social, que eu acabei de falar para vocês, que é a burguesia. A burguesia vai estar ligada a quem? Vai estar ligada principalmente aos reis, que são mais o quê? Mais um senhor feudal dentro da Europa. E com isso que acontece? Para a formação desses estados nacionais na Europa, vai haver o quê? Vai haver uma aliança não só política, mas principalmente uma aliança o quê? Econômica. Quem vai financiar as tropas reais? Serão quem? Será a burguesia. E com isso que acontece? A burguesia vai se sobrepor sobre os interesses de quem? Os interesses dos feudais e da igreja. Por que a igreja, professor? Porque a igreja é uma das maiores senhoras feudais da Europa. Então ela possuía muitos feudos. E com isso, há muitos interesses envolvidos. Diante desse fato que acontece, a formação dos Estados Nacionais está ligada a todo esse cenário, né? Um cenário
né, de unificação em torno de um representante dos interesses de alguns setores sociais, principalmente a burguesia e uma pequena parcela dos seus feudais que estavam enfraquecidos com as cruzadas e que viam o seu poder ameaçado devido às rebeliões camponesas, e também devido ao fato de que havia um grande interesse desses monarcas em centralizar esse poder e adquirir força, riquezas, né, e controle sobre uma sociedade maior. Então, o que acontece? Há essas alianças, lógico, as burguesias irão financiar os reis e irão ter início aí a formação dos Estados Nacionais. O primeiro deles é Portugal, em 1139, na qual vai ser fundado o Contato Portucalense, na qual nós temos a formação de Portugal, que vai ser, né, simplesmente em 1389, vai acabar após a Revolução de Aves, porque houve uma invasão, morte de Dom Sebastião, que era o rei português, que estava combatendo os mouros, né, os muçulmanos, no norte ali da África, e assume Dom Fernando, que já era idoso, era um bispo, também não tem herdeiros, ambos não têm herdeiros, então alguns reinos que ainda irão formar a Espanha em 1492, a gente está falando de 1389, irão simplesmente o quê? Irão invadir Portugal, e com isso vai haver a aliança da burguesia para rechaçar essa invasão dos reinos, né, de Aragão, Leão, Navarro, ali na região de Portugal. Bom, diante disso, a dinastia de Aves sai vitoriosa, e com isso nós vamos ter, a partir desse período de 1389, Portugal, a primeira nação da Europa a se formar, e com isso vai se formar a Escola Naval de Sagres, que é muito importante para as navegações portuguesas. E aí o que acontece? Devido à Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, que também estão se formando, a Espanha também está se formando, né, vai haver a interrupção das rotas comerciais do norte da Europa, e isso vai beneficiar a burguesia portuguesa, que vai iniciar essas navegações. Qual que era o intuito? O Mediterrâneo estava interditado pelos muçulmanos, e a aliança que tinha com a cidade de Veneza, Gênova, né, e outras mais aqui da Europa, e com isso o que eles vão buscar rotas comerciais para se chegar ao quê? Às Índias, lá na Índia, e também ter acesso à rota da seda da China, mas principalmente às Índias. As Índias lhes davam lucros exorbitantes com as especiarias, tais como noz moscada, pimenta, cravo, canela, a seda, o algodão, né, e outras especiarias que chegavam na Europa. Lembrando que nesse período não tinha geladeira para preservar os alimentos, além de dar sabor essas especiarias aos alimentos, simplesmente o quê? Vai acabar evitando que o azedume dos alimentos e o desperdício ocorresse nesse período, ou seja, ele vai disfarçar o azedo da comida, além de dar sabor. Então, quer dizer, era muito utilizado, muito bem requisitado dentro da Europa, essas especiarias a altos custos aí, né, com alta lucratividade, que poderia chegar a mais de 6.000% em cima da mercadoria. Bom, então eles vão buscar outras rotas para poder chegar às Índias. E com isso que acontece? Portugal vai começar a pensar, já que começou com a Escola Naval de Sagres, a contornar a costa africana para se chegar às Índias. Então, ele começa com a conquista de Ceuta em 1415, vai chegar nas Ilhas Canárias, Cabo Verde, né, e Açores, por volta de 1419, e vai chegar ao Cabo Bojador, vai passar ali pelo Cabo Bojador, né, por volta de 1434, chega ali a Cabo Verde, 1456, vai chegar em Angola, a La Guiné, 1434, Angola, 1485, e vai passar pelo Cabo das Tormentas, da África do Sul, em 1483, que foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança pelo rei português. Por que Boa Esperança? Eles estavam com a expectativa, com a esperança de chegar onde? Às Índias, que vai acabar se concretizando com Vasco da Gama em 1493, né? Bom, diante disso que acontece, há todo um preparo que a gente viu para essas navegações,
que acontece? Havia todo um imaginário. Que imaginário era esse? Primeiro que o Oceano Atlântico não era um oceano tão tranquilo assim, né? Era conhecido como um mar que, de certa forma, trazia medo nas pessoas. Por isso ele recebeu o nome de Mar Tenebroso. E por que era tenebroso? Primeiro eles pensavam que a Terra era plana. Então havia toda uma perspectiva, né, um pensamento que a Terra era plana e que tinham o quê? Tinham precipícios sem fim, por isso que os navios, ao navegar longe da costa, então perder como orientação a costa, acabavam caindo nesses precipícios sem fim, sem falar de monstros marinhos, sereias, né, águas ferventes, né, havia todo um mito, né, para que aqueles navios que ao se afastar nunca retornassem. Mas, na verdade, o que faltava? Faltava tecnologia. Quais tecnologias? A bússola, o astrolábio, né, navios melhores para navegar em alto mar, como a caravela, e chegou também o que? A pólvora, lá do Oriente, da China, e surge o canhão também, né? Então, por isso que as grandes navegações em alto mar vão ocorrer a partir dessas novas tecnologias. Com isso que acontece? Por volta de 1492, nós vamos ter Cristóvão Colombo, que vai, no período da unificação da Espanha, pedir aos reis, né, a rainha Isabel e o rei Fernando da Espanha, o quê? Um apoio financeiro com navios para que pudesse chegar navegando a oeste. Então ele vai colocar sua teoria, existe um filme muito bom que é 1492, A Conquista do Novo Mundo. E aí o que acontece? Navegando a oeste, chegaria aonde? Às Índias. Só que eles não conheciam o continente americano, o continente asiático, né, Oceania, eles não conheciam isso aqui. Então o que acontece? Em 1492 ele vai chegar aqui em São Salvador, nas Antilhas. Olha só onde que ele chega. Com isso é celebrado o primeiro acordo, que é a Bula Intercoeta, que é uma linha imaginária que vai passar aqui, ó, 110 léguas das ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde. Então passa no meio do Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso. Então tudo que está a oeste pertenceria à Espanha, a leste a Portugal. Bom, Portugal não aceita. Então nós temos algumas implicações. Por quê? Primeiro, Portugal não aceita esse tratado. Provavelmente ele sabia da existência de terras aqui mais oeste, de continente. Segundo, foi celebrado pelo Papa por países o quê? Católicos. Lembrando que nesse período está ocorrendo a reforma e a contra-reforma e o renascimento que já vem ocorrendo desde o século XIV, XV e XVI. Eu já vou falar para vocês. E aí o que acontece? Foi celebrado na cidade de Tordesilhas, no sul da Espanha, um novo tratado, que é o quê? O Tratado de Tordesilhas, que agora é uma linha que vai passar 370 léguas aqui das Ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde, que vai passar justamente aqui na América do Sul, onde simplesmente vai dividir o mundo em duas esferas de influência. Tudo que estava a oeste pertenceria à Espanha e tudo que está a leste a Portugal. Bom, lembrando que os espanhóis só vão chegar no continente americano em 1510. Vai começar ali um processo de conquista dos incas primeiro e depois, dos maias primeiros, depois dos astecas. Depois vem Pizarro aqui, que a gente vai ver nas próximas aulas, né, por volta de 1534, 31, aliás. Ele vai chegar aqui nessa região aqui do Peru e vai começar a conquista aqui do Peru. Então, o que acontece? Por volta de 1500, Pedro Álvares Cabral, uma frota de mais de 25 navios, 13 navios vão se direcionar aqui para a região de Porto Seguro, na qual, 21 de abril de 1500, vão encontrar os primeiros sinais de terra, visualiza o Monte Pascoal. No dia 22 de abril, desembarcam em terra firme e declara a posse aqui da terra portuguesa sobre essa região, que a gente conhece muito bem, que é o Brasil. E segue rumo o quê? As Índias. As Índias são importantíssimas, então há necessidade do comércio das Índias. Por isso que quando os europeus chegam, principalmente aqui, Cristóvão Colombo, na região aqui das Antilhas, ele está achando que está chegando às Índias, e chama os nativos aqui de quê? De índios. Né? A mesma coisa vai acontecer com os portugueses aqui. Nós vamos continuar mantendo aí essa linguagem utilizada aí essa denominação usada aí pelos espanhóis. Bom, e aí eles vão começar a conhecer melhor o mundo. Olha, a circunnavegação aí de Fernão de Magalhães,
em 1521, circunnavegou o mundo para ver até onde que o mundo ia, olha, né? Foi uma importante expedição. Pedro Américo, que explorou toda a América aqui, vendo que o continente americano era enorme, imenso, vasto. Então, essas são as grandes navegações que está atrelada à formação dos Estados Nacionais e o sistema econômico que está surgindo aqui, que está ligado aos reis, que é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? O mercantilismo são as práticas econômicas ligadas aos reis absolutistas. Os reis absolutistas concentram todos os poderes em suas mãos. Então, quer dizer, é um rei absoluto. Então, seja justiça, seja as leis, seja a aplicação da justiça, está tudo centralizado nas mãos dos reis. Então, o que acontece? O mercantilismo é a prática econômica desses reis, que é apoiada no colonialismo. Eles vão colonizar a América do Norte, a África, a Índia, vão colonizar diversas regiões, a Oceania. Então, quer dizer, a própria África. E aí, o que? O colonialismo, retirando o máximo de riquezas desses povos e levando para os cofres dessas monarquias, desses países recém-formados, e a prática do mercantilismo pode ser definido pelo acúmulo de riqueza nesses cofres, da qual simplesmente um país rico, poderoso, é de acordo com a quantidade de ouro, pratas e pedras preciosas que contém em seus cofres. Outros países não tendo colônias, como Portugal e Espanha, vão se dedicar ao quê? Às atividades manufatureiras, tais como a Holanda, e a atividade mercantil, né, de translado dessas mercadorias, como a Holanda, a Inglaterra, a própria França. E aí o que acontece? Eles vão criar as tarifas alfandegárias, o protecionismo alfandegário, na qual vão proteger as suas manufaturas, que vão surgir mais tarde as indústrias, né, com essas manufaturas, só lá, né, final do século XVIII, início do século XIX. Então, a gente está falando aqui do século XV, XVI, né? Agora mais no século XVI, que eu estou falando com vocês. Então, eles vão proteger essas manufaturas. E é ali que eles vão ganhar dinheiro, porque eles criam uma balança comercial favorável, de forma que é enriquecer o Estado, entrada de mais riquezas no Estado, então, acumulação de riquezas, né? Então, quer dizer, para isso vai ver o que é a proteção dessas manufaturas. Então, as atividades aí mercantis são importantes nesse período. Bom, e ao mesmo tempo, então, do século XIV ao século XVI, está ocorrendo o quê? Uma transformação no âmbito não só cultural, mas também científico, social na Europa, que é o Renascimento, que é o quê? A retomada dos valores greco-romanos. Então, aqueles valores clássicos, né, como trazendo agora o homem como centro das atenções, afastando um pouquinho daquelas ideias teológicas, né, do teocentrismo, algumas ideias como saindo daquela ideia do geocentrismo para o heliocentrismo. Então, quer dizer, vai haver uma mudança de perspectiva, de entendimento do universo ao redor do ser humano, e que vai ser consagrada simplesmente nas práticas culturais, como surgindo principalmente na Península Itálica, devido ao enriquecimento de cidades como Veneza, Gênova e outras mais, vão financiar artistas como Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael, Galileu Galilei, e que vão produzir uma série de documentos e obras culturais e artísticas que impressionam o mundo até os dias atuais, né? A partir do século XVI vai se espalhar para o resto da Europa, como Jan van Eyck, o Erasmo de Roterdã ali nos Países Baixos, William Shakespeare na Inglaterra, o Greco, Miguel de Cervantes na Espanha, ou Camões, até mesmo o próprio Camões em Portugal. Então há essa disseminação dessas ideias renascentistas na Europa de uma forma tardia, fora da Península Itálica, mas que vai influenciar de qualquer forma esses países nesse processo aí de transição e transformação da sociedade no âmbito político e econômico da Europa. E aí o que acontece? Além disso, nós vamos ter também no início do século XVI a reforma e a contra-reforma, que vai ser algo assim avassalador para a Igreja Católica, porque vai haver um rompimento com a Igreja Católica, principalmente nos Países Baixos, por causa da cobrança das indulgências,
criado pelo Papa, de forma que vai empobrecendo gradativamente o norte da Europa, enriquecendo aí, né, vai enriquecer aí a Península Itálica, ali onde está o papado. E com isso que acontece? Vai haver rompimento, surgindo aí as igrejas protestantes, como o luteranismo nos Países Baixos ali, onde que é a atual Alemanha, com Martinho Lutero, o luteranismo. Depois, né, vão surgir outros movimentos, mas quase que concomitante, muitos deles aí participativos a Lutero, como foi na França, onde nós vamos ver o João Calvino, o calvinismo, que vai acabar se erradicando na Suíça, uma ideologia apoiada no Lutero e também na ideologia da prosperidade, da riqueza. A outra que a gente pode citar é o anglicanismo na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, e que é a religião oficial inglesa aí desse período, então, quer dizer, e até os dias atuais, e que vão romper com a Igreja Católica. Por isso que o Tratado de Tordesilhas não será aceito e respeitado por essas nações, principalmente as nações protestantes, ou nações que são em parte protestantes ou católicas ou anglicanas ao mesmo tempo. Bom, então, a ideia desse capítulo é isso, tá? Eu irei fazer a leitura para vocês desse capítulo, para que a gente possa ver esse tema. Então, vamos lá. As condições para as navegações europeias e a chegada à futura América. Entre os séculos XV e XVII, diversos povos europeus empreenderam viagens marítimas em busca de novas terras para o comércio, exploração ou povoamento. O continente enfrentava o declínio das relações econômicas feudais, o aumento gradativo da classe burguesa e das populações urbanas, a centralização de poder nas famílias reais e, principalmente, alterações na visão de mundo, igual eu falei para vocês, o renascimento cultural e científico na Europa e a reforma e a contra-reforma, que é a reforma religiosa. Todas essas mudanças internas incentivaram a busca por novas relações econômicas. No início dessas viagens exploratórias ou de reconhecimento, o imaginário dos navegantes e da população estava bem impregnado das mitologias medievais, a que a Terra era plana, a existência de monstros marinhos, populações de gigantes, de homens sem cabeça e olhos, nariz e bocas no tórax, dentre outras ideias imaginárias, como eu falei para vocês. Mas os reais perigos dessas viagens eram as condições insalubres dos navios, como higiene pessoal, alimentação e proliferação de doenças. Lembrando que a Europa, a partir desse período, tinha acabado de sair, né, aí quase um século e meio da peste negra. Os portugueses foram os primeiros a se lançar nessa empreitada pelos espanhóis. O objetivo primário era a nova rota comercial com a Índia, ou seja, as Índias. Os portugueses investiram no contorno do continente africano como rota. Lembra que eu mostrei no mapa? Enquanto os espanhóis investiram na navegação a oeste, levando em consideração a esfericidade do planeta. Em 1492, os portugueses ainda não tinham conseguido conquistar seu objetivo primário. Já o navegador genovês Cristóvão Colombo, patrocinado pela coroa espanhola, em outubro daquele ano, encontrou terras navegando a oeste da costa atlântica europeia. Então tem um trecho aqui da carta de Colombo sobre a descoberta dessas terras. Vão ser nomeadas depois de América. Lembra do Pedro Américo, continente americano, de América, que eu falei para vocês agora há pouco? Então, Senhor, porque sei que terá prazer na grande vitória de nosso Senhor, me concedeu em minha viagem. Nosso Senhor é o rei da Espanha, né? Escrevo-lhe esta, lembra que foi com os navios Maria Pinta e Nina, né? Pela qual saberá como em 33 dias passei das Ilhas Canárias para as Índias, com a armada que o ilustríssimo rei e rainha, lembra do rei Fernando, da rainha Isabel? Nossos senhores me concederam, onde encontrei muitas ilhas povoadas com gente sem número, e de todas elas tomei posse por sua alteza, com pregão e bandeira real estendida, e não me contradisseram. A primeira que encontrei, nomeei de São Salvador, que é a ilha Watrin,
em comemoração à alta majestade, ao qual maravilhosamente tudo isso se deve, os índios chamam de Guanhani, e a segunda pôs o nome de Ilha Santa Maria de Conceição, que é o Caio Rum, atual Caio Rum. E a terceira, Fernandinha, que é a Isla Long. E a quarta, Isabela, que é a Isla Croc. E a quinta, Ilha Juana, que é Cuba. E assim, a cada um novo nome. Né? A cada uma um novo nome. Após essa primeira viagem, outras com caráter de descobrir, escolher e de conhecer foram realizadas pelos espanhóis. Essas viagens permitiram o início do processo de exploração, dominação e colonização do Novo Mundo, que é a América na primeira metade do século XVI. E aqui vem um mapa que eu utilizei para lecionar para vocês. Bom, então, sobre a primeira semana do PET 2, é isso. Galera, fiquem ligados e até a próxima aula.